Shanti. Eu creio que o irmão disse que nos ficaram em um minuto uma lembrança do Ser Supremo, mas eu não tenho certeza absoluta se foi mesmo exatamente isso que ele disse, mas creio que sim. So welcome all of you, Om Shanti. Sejam todos bem-vindos, Om Shanti. Bem-vindos ao episódio 38. E o tema hoje é força. Tivemos fé, sem fé e despreocupado, os últimos dois. E hoje temos a nossa respeitável doutora Nirmala, desde Gyansarovar. Muitos de vocês conhecem-na muito bem, mas vamos dizer algumas palavras sobre ela em forma de poema também. E ela é uma das administradoras da Brahma Kumaris, diretora de Gyansarovar, Academia para um Mundo Melhor, que fica na zona de Monte Abu. E coordenadora da Austrália e Ásia. Não vou falar muito sobre o percurso acadêmico dela, mas sim algumas linhas em forma de poema. Nas versões espirituais que escutamos diariamente da Brahma Kumaris, é uma dupla médica, seu intelecto é pleno de claridade, e o nome Nirmala sugere que é a personificação da pureza. E na sua companhia experimentamos serenidade, que isso nos leva mais além para a zona do infinito. E ela nos ajuda a ter uma força para conectar com o Todo-Poderoso. E ela exala essa qualidade da sobriedade. E através da personalidade dela faz também com que a nossa fragrância de divindade surja. E ela vai nos iluminar como ficar forte. E como colocar nos nossos aventais o estar como um ser divino. Sua vida foi sempre contente e fez com que nós também nos movêssemos adiante, ou seja, que prosseguíssemos. E ela está então a dançar essa bela canção. E temos as interpretações, ou seja, quem já está no português já selecionou o português, portanto está tudo certo. E ela vai falar conosco, dar a palestra, depois temos perguntas e respostas. E coloque as suas perguntas no bate-papo diretamente para o irmão Manoj, para mim. E a irmã Cláudia vai então dar as boas-vindas para a doutora Nirmala. Om Shanti. Bom dia de Vancouver. E boa tarde para todos vocês. Eu estava a pensar que o Dia das Mães está quase aí. E ela é como uma mãe. E como mãe ela nos dá força de como viver a vida. Então eu gostaria de oferecer-lhe algumas flores. Rosas muito bonitas para si. Obrigado por estar conosco, Didi. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Cláudia. So today we are
Hoje nós vamos falar sobre força. I would say Então eu diria there are variety of strength. que é uma variedade de forças. Strength due to spiritual knowledge, Através do conhecimento espiritual, strength due to yoga, através do yoga, physical strength, a força física, the strength because of authority or power, a força da nossa autoridade, do poder, political power, or seja o poder político, position, ou posição company, dentro de uma empresa, director, CEO. seja um administrador, um CEO, That is the strength, e a força our intellect. do nosso intelecto. Spiritual knowledge O conhecimento espiritual teaches us nos ensina about who am I, sobre quem sou eu, who is Supreme Soul, quem é a alma suprema, the world as unlimited drama, o mundo com um drama ilimitado, onde nós somos os atores. and when we know drama, E o drama have variety. tem uma grande variedade. Why is he like this? Why he is E like essas perguntas e por que ele é assim, e coisas assim do gênero, e etc., acontecem. drama when E, we are watching, e Brahma, quando nós estamos a observar, watching the present scene. nós estamos a ver as cenas presentes. We let it pass. E as cenas do passado têm que ficar no passado. Is full of sorrow, Porque se o passado é cheio de tristeza, but then we are busy with the next thing. nós podemos ficar ocupados, então, com a próxima cena e esquecer essa tristeza. Também nós aprendemos sobre karma. Whatever action I do, I Qualquer ação que eu faça, vai haver uma reação da mesma medida. so E então, I have to see that I should not give sorrow to anyone. eu tenho de ter atenção para não dar tristeza a ninguém. O quanto que for possível, Words and através das palavras, pensamentos e ação, everybody. eu tenho que dar felicidade a todos. Because if I give sorrow, I'll Porque se eu der tristeza, eu recebo tristeza. happiness Se eu der felicidade, eu vou receber felicidade. E também can get blessings. eu posso receber bênçãos Those souls who I dessas almas às quais eu estou a dar felicidade. the power of meditation. O poder da meditação. Because Porque we connect quando estamos conectados com o Ser Supremo, the authority, com a autoridade toda poderosa, all the powers, nós recebemos todos os poderes. and hence we are able to E então somos capazes guide our mind. de controlar ou conduzir a nossa mente, intelecto e os órgãos dos sentidos. We become peaceful, Nós nos tornamos pacíficos, cheerful, felizes, misericordiosos, and unshakable. Estáveis e inabaláveis. Maybe Não importa qual seja a situação, e mesmo que ela seja horrível, if I mas se eu look at it as a scene of drama and olhar como uma cena do drama, como um observador, então able to remain unshakable. eu sou capaz de ficar inabalável. There will be obstacles in our life, health You- problem, wealth, E há obstáculos na nossa vida, através da saúde, dos relacionamentos, da riqueza e etc. to face them E nós somos capazes então de enfrentá-los, with courage. esses problemas, com coragem e de uma forma destemida. We can imbibe all virtues Nós podemos assimilar todas as virtudes deeply, wisely.
e tornarmos-nos completamente sem vícios. physical strength. Com relação à força física, Doctors and weightlifters, etc. What they do is lots of exercise. aqueles que levantam peso e etc., eles fazem muitos exercícios. Proteins, Digamos, assimilam muitas proteínas ou comem, medicine, e às vezes também eles tomam medicamentos. they become strong. Então eles se tornam fortes. Those who are in a position, Aqueles que estão numa posição, eles também têm poder, because they porque control their staff, ele pode controlar a equipa they can e eles podem have sensible approach. ter uma abordagem sensível ou sensata. Those Sensata. who are intelligent people, Aquelas pessoas que são inteligentes, they also have that strength, elas também têm força, professional, seja a nível profissional. they approach to situations Então eles abordam as situações de uma forma lógica and convince one's views and vision. e são aqueles que também têm visões. Some countries Em alguns países have physical strength que têm força física porque eles têm muitas armas. in the war, E numa guerra, able to eles são capazes de utilizar essas armas win the war. e ganhar uma guerra. So Então, we have to see nós temos de ver where we want to focus onde é que nós queremos focar o nosso tempo e energia more strong. para ficarmos mais fortes Personally, pessoalmente, nationally, nacionalmente, physically, fisicamente or ou through spiritual knowledge and através do conhecimento espiritual e meditação. decide Então, uma pessoa tem que decidir to give time and energy e também tem que dar tempo e energia developing para desenvolver essa força. Om Shanti. Om Shanti. So thank you so much, Didi, for this very sweet. Muito obrigado, Didi. I hope my voice is now fully clear because I've increased the volume. You can Ela- hear me, ele- right? Yeah. Okay. Vocês podem me ouvir? Sim, ok. Eu é que não ouço muito bem, mas então, In our mind, uma pergunta que nós temos na nossa mente power in the past. é The difference between power and strength. se a diferença entre poder e força. Usually, Normalmente, we use strength nós utilizamos a força for physical strength, com relação à parte física e poder mind. para a mente. But it's more or less similar. Mas são mais ou menos semelhantes. So fantastic. That sets the tone for my next question because I leave it to the online questions just flow. So the next question is A próxima pergunta é: o poder da mente. at Brahma Kumaris you all do something called Mansa Seva. Na Brahma Kumaris temos algo que nós chamamos de Mansa Seva. É o poder da mente para enviar vibrações. Podia explicar como utilizar esse poder ou ter que fazer com que a mente fique mais forte? To increase the mind strength, Para ter mais força na mente, to come nós temos que comunicar and receive power from e receber poder do Ser Supremo, a autoridade. Kumaris. E a Brahma Kumaris, The aim, nós temos esse objetivo meditation, de praticar a meditação, in the morning, primeiro de manhã, Vela we call it, aquilo que nós chamamos de Amritivela, clock to 4:45. das 4 às 4h45. Start at 3:30 to 5.
Alguns começam às 3:30 também. And that is the best time E esse é o melhor momento to increase our mental power. para aumentar o poder da mente. O nosso poder da mente. We are practicing is E o que nós estamos a praticar é a meditação de olhos abertos. eyes open, Então nós mantemos os olhos abertos, routine, job, mesmo na nossa rotina, no trabalho, nós podemos continuar a meditar. not so much intellectual. E especialmente quando o trabalho não é assim muito intelectual. Agora limpar, lavar Etc. e etc. Fazer jardinagem. That Então nós podemos fazer esse trabalho físico e also. também meditar ao mesmo tempo. The day our aim Então ao longo do dia o nosso objetivo é, is free time sempre que nós temos tempos livres, nós meditamos. and then spread E então vibration of espalhamos essas vibrações de paz e felicidade na atmosfera. because Porque hoje em dia body needs peace, love, todos precisam de paz, amor, felicidade e etc. and sometimes E às vezes they are not able to eles não são capazes de receber amor from their family, parents, através da família, ou dos pais, ou dos parceiros e etc. E então really need as pessoas verdadeiramente precisam de amor, need peace of mind precisam de paz na mente to be happy e eles precisam de ser felizes. because Porque usually they think normalmente eles pensam money, que se eu tiver dinheiro I have got all modern gadgets, e se eu tiver todos esses devices modernos, eu vou ser feliz. cannot make Mas o dinheiro não consegue fazer com que ninguém fique feliz permanentemente. inner happiness. Uma pessoa tem que ter felicidade interior. Meditation. E através da meditação, Not only I can gain for myself, eu não ganho apenas para mim, vibration, mas eu também posso espalhar essas vibrações. have experience. If you see some cheerful person, E se você, por exemplo, ver uma pessoa cheerful, agradável, who is crying, ou se você ver uma pessoa que está a chorar, you may also naturalmente sympathetic, você sente simpatia e às vezes cry seeing other people crying. nós vemos as pessoas a chorarem. Thing is, Então a coisa é, aim is, o objetivo é, need to have so much strength, eu tenho que ter tanta força able to que give eu seja capaz vibration de dar essas vibrações de paz, felicidade, de amor, de alegria e etc. para os outros. and that can be done. E isso pode ser feito Vibration através das nossas vibrações and our inner good wishes. e também através dos nossos bons votos internos. E isso então vai alcançar as outras pessoas. Understood that Espero que todos tenham entendido. your mind needs to be very strong first. Se vocês querem ter a sua mente muito How to make your mind. com força, When we tem que, the next question is about when we speak of strength. The next quando falamos da força, a palavra que vem a seguir é fraqueza. closely related to each other. Elas estão relacionadas umas com as outras, essas duas palavras. Então uma pergunta aqui é, Don't cry because they don't want to show that they are os homens não choram porque não querem mostrar a sua fraqueza em comparação com a mulher. Elas choram e mostram seus sentimentos. a good sign, or does it make you lose your strength and energy? E isso de chorar é bom? Ou isso vai mostrar e mostra que você tem que ter força para isso? Ou ao contrário? Principalmente Those who aqueles que são fracos, naturally naturalmente, they will say, oh, what can I do? eles dizem o que é que eu posso fazer? They are always complaining. Eles estão sempre a se queixar das situações. Ones will Enquanto aqueles que são fortes I can do it. dizem, sim, eu posso fazer isso. Então agora, chorar, To express your suffering
para expressar o seu sofrimento. On one hand, psychologists will De um lado, os psicólogos dizem que isso é bom, porque vocês estão colocar para fora, e se você não expressar, effect vai ter um efeito no seu corpo, pain here and there, depending dor on what e por aí além. suffering. Depende daquilo que você estiver a sofrer. Now, Mas agora, power of O- knowledge o poder do conhecimento, helps us. Knowledge, spiritual knowledge and yoga esse conhecimento espiritual e yoga, will help us nos ajudam to not take sorrow não receber tristeza das situações, because we porque understand nós entendemos, whatever karma I have done in the past qualquer seja o karma que eu tenha feito no passado, as a result eu recebi tristeza como resultado, karma por causa do meu karma do passado, sorrow to. porque eu dei tristeza para alguém. So if I don't Então, sorrow, I don't need to cry. se eu não tiver que receber tristeza, eu não preciso chorar, não preciso ter fraqueza. So the thing is, Então a coisa é, if you don't have se você não tem strength to be happy, força para ser feliz suffering e estiver a sofrer, naturally, então naturalmente é bom chorar. Okay, thank you. Ok, obrigado Didi. Speaking of emotions, E falando sobre emoções, a próxima pergunta é, hoje em dia, about these two things, as pessoas falam de duas coisas, two concepts. há dois conceitos. O primeiro é, Second is SQ, so emotional quotient and spiritual quotient. So this Ah, highlight and explain the audience. eu não percebi bem as palavras, são tipo treinamento, não percebi sobre emoções, emotional a emoção. quotient, EQ, is É, positive emotions. ela pode ser emoções positivas, isso é muito bom. Because you need to love. You don't need Porque você precisa de amar, você não precisa odiar ninguém. to be peaceful. Você pode querer ser pacífico. Positive Então, todas essas emoções positivas são boas. now, SQ Agora, is that because you are spiritual, porque você é um ser espiritual, to você é capaz maintain de manter balance um equilíbrio entre positive and negative positivo e negativo, emotions. For a nível das emoções. Por exemplo, we need to be loving. nós precisamos de ser amorosos, That's also. mas também temos que ser desapegados, Sometimes porque às vezes between love and a margem entre amor e apego é muito tênue. body conscious, Se você for consciente do corpo, você está apegado. Se você for consciente da alma, você é amoroso. you will suffer. Então, We have to go beyond se você ficar na consciente do corpo, você vai sofrer spiritual e vai ter tristeza. is Então, essa consciência espiritual, ou esse cuidado espiritual, helps us isso nos ajuda a ficar estáveis shakable. e inabaláveis. Situations are getting worse day by Porque as situações estão a ficar cada vez piores dia após dia. until we have that spiritual power. E até nós termos esse poder espiritual, Be able to nós não vamos ser capazes de permanecer estáveis. Great. So, Então, ok. is like whatever you say, a question just follows on that. So I'm taking a question from the chat box. Há uma pergunta aqui no bate-papo, Spiritual power or spiritual strength? que é a força espiritual. Então, uma pessoa está a perguntar, como é que eu utilizo o poder espiritual Holiness. para superar a solidão nessa jornada da vida? E ela está dizendo que essa vida espiritual é suposta ser
Não ter família, não ter diversão, fazer meditação o tempo todo? Not at all. Não, de todo. Because Porque Brahma Kumari is a Brahma Kumaris staying in a family, fala para ficarmos com a família, sermos amorosos, but detached. mas desapegados. Então, We don't need to be alone. nós não precisamos estar sozinhos. Can be entertaining as well as serious. Balance. Nós podemos estar entretidos, mas com equilíbrio. What we do is Então, o que nós fazemos é, Brahma Kumaris consider themselves as an unlimited family. todos os da Brahma Kumaris consideram uma família ilimitada. Nós somos de uma família, uma irmandade universal. So what we feel. E é isso que nós sentimos, que nós somos todos irmãos e irmãs. We meet each other every day, Nós nos encontramos todos os dias. share our things with each other, Nós partilhamos os nossos pensamentos uns com os outros. E depois, em segundo, with the Supreme. com o Supremo. We say Nós dizemos He is que o Supremo é our Father, a nossa mãe, pai, amigo, professor, Guru, o Satguru, o guia verdadeiro, o amado child. We can have all relations. e filho. Nós temos todos os relacionamentos, qualquer relacionamento com ele. E quando nós temos Relationship with tal relacionamento bom com o Todo-Poderoso, never alone. nós nunca estamos sozinhos. Be with that Almighty Nós temos essa amizade com o Todo-Poderoso. to learn. Então, nós precisamos aprender, Be with Almighty estar time. com o Todo-Poderoso todo o tempo. E então, Never feel alone or nunca vamos sentir sozinhos. Great. You told us about twice Você nos disse sobre detached. amor e desapego. E uma alma está a perguntar, Solution. dê-me uma solução, porque eu sou apegado aos meus filhos. Not to be attached to my children. Como é que eu posso desapegar dos meus filhos? Pode dar algumas dicas Detached. como ser amoroso e mais desapegado? yeah. Ok. Main thing is O principal é, consider my children se você considerar meus filhos, being sorrow, você está a receber tristeza quando eles estão a sofrer. but if you are just loving Mas se você for só amorosa, your children, você é cuidadosa com os filhos, be responsible for your children, você é responsável sobre os seus filhos, educate, você alimenta eles, educa eles, mas consider them considere-os as como supreme beings, children. filhos do Ser Supremo. E então, You become trusted. você se torna um zelador, um administrador. Doctors, what we do É como os médicos, o que eles fazem? Nós fazemos, tratamos o paciente com amor. dies, Mas se o paciente morrer, don't sit crying and nós não nos sentamos a chorar em solidão for days e não ficamos sem comer durante dias e sem falar tanto tempo e etc. on our activities and Nós continuamos a desempenhar as nossas atividades is over. Then até que o serviço fique feito. goodbye and go away. E assim o paciente diz adeus, doutor, e siga o seu caminho. E não recebemos tristeza, não tomamos tristeza. Mas se houver apego, Find it difficult vai encontrar dificuldade remain em permanecerem felizes ou pacíficos children suffering. ao ver o sofrimento dos filhos. Separation will cause sorrow. Porque a separação também causa tristeza. Eu sei, Many parents from muitos pais na Índia send their children to America or London or somewhere for further study. que têm os filhos que vão estudar para outros lugares ou que casam See them. e deixam eles nos aeroportos cheios de lágrimas. Mother was saying, E uma mãe estava a dizer, oh, meu filho,
costumava estar aqui comigo e agora foi para a América. So I also don't feel like eating jalebi. So that's how we find Então é there como is attachment, quando há apego, there is so much sorrow. há tanta tristeza. So Então, once uma vez your consciousness que você tenha consciência being mind to de, belonging de pertencer ao Supremo, will not have that. você não terá esse apego. Right, great. So now we'll take a few quotes and few Ok? concepts. Aqui algumas frases Said by sobre a força de pessoas famosas. applies to you also, Didi, very well. E eu acho que também só aplica-se a si, Didi, muito bem. Dr. APJ Abdul Kalam, a very scientific and a spiritual person, É uma pessoa muito científica e espiritual. to the top demands strength. Whether it is the top of Chegar ao topo exige força. Para chegar ao topo da sua carreira. not about your medical profession, Não estou a falar the heights, to the da sua espiritualidade, da sua profissão como médica, strength. mas ter essa força. So do you want to tell us your life example? Você quer dar um exemplo da sua vida, You de como a força ajudou a chegar ao topo? Main thing A coisa principal I would say, que eu vou dizer, child, I was very protected in 1950. quando eu era uma criança, eu era muito protegida. Alone anywhere. Eu não ia sozinha para nenhum lado. And I went to have interview for my medical and Eu lembro quando eu tive a minha primeira entrevista de profissional médica, o meu tio acompanhou-me. after receiving the spiritual knowledge Mas depois de receber esse conhecimento espiritual, alone in many countries, eu viajei sozinha por muitos países. not a single friend, relative, Nem um amigo ou familiar, nem Brahma Kumaris ou Kumaris. I got that courage, E eu ganhei essa coragem help from Almighty. e também ganhei essa ajuda do Todo-Poderoso. And many times E muitas vezes I was alone in the center, eu ficava sozinho no centro, and in India, sabe, na Índia. usually within few months of starting center, we have many students. Nós temos muitos centros e muitos estudantes que ajudam em tudo. We have servants to clean the house. Nós temos os servidores que limpam a casa ou fazem a comida. BK students Temos os go around and do shopping for the Os- center. alguns irmãos que vão fazer comida para o centro. Então eu nunca precisei de ir à rua sozinha ou fazer qualquer coisa. In the West, Mas no Oeste, I had to do everything alone. eu tinha que fazer tudo por mim mesma. Limpar, fazer as compras, cozinhar, Conversation, conversar, atender telefones, emails. responder aos e-mails e etc. So the thing is, Então a coisa é, rather than relying on human beings who have limited time, money, energy, nós como seres humanos podemos ter esses tempos e energias limitados, mas quando nós entregamos tudo para o Todo-Poderoso, being nós encontramos que o Ser Supremo nos ajuda tanto e gives protection nos dá proteção and courage. e coragem. Mainly I found E principalmente eu encontrei meditation gave me so much courage. que a meditação me deu muita coragem. I was detached E afortunadamente eu fui desapegada desde o início. taking this spiritual knowledge
Não, eu era apegado desde o início, mas depois de ter esse conhecimento espiritual, eu consegui o equilíbrio entre ser amorosa e desapegada. and love, O equilíbrio entre amor e lei, entre ser doce e espiritual. so that's what I found Então, o que eu encontrei foi que with real love to help people. Because I took medicine ajudar realmente as pessoas physically, a meditar, mas também ajudar elas fisicamente. spiritual knowledge. Mas depois de estudar o conhecimento espiritual, I had to become double doctor, eu comecei a ser dupla médica, spirit and body. por então curar mente e corpo. Doing my medical practice, Através da minha prática prática médica, just focus on spiritual teaching. mas depois também foquei nos estudos espirituais, nos ensinamentos, Not acceptable by UK or Australia or anywhere. porque essas coisas, por exemplo, já não são aceites no Ocidente a nível da Inglaterra ou Austrália e coisas assim do gênero. Spiritual concept which I was supposed to take, but Didi is already covered. We E é outro conceito que é uma força e um suporte. Bal and Ek Bharosa, which means Ekbol Ekbarosa. is the Almighty O meu suporte para a vida é o Todo-Poderoso. one in my life to help me support in whatever I need. E eu também terei suporte na vida para aquilo que eu preciso e Ele nos ajuda. She's so strong, and what is the secret of her Qual é o seu segredo nos anos... quase 90 anos. Qual é o segredo para ter essa força? Main thing A coisa principal is é, childhood. desde a infância, My father was very health conscious. o meu pai tinha uma consciência de saúde muito grande To have tea, coffee, only milk. e não permitia que os filhos tomassem café, chá ou leite. Cook rice and take out the water from it. Or he will not E não percebi qualquer coisa do arroz e da água, não permitia também. vegetables which can be cooked with the pill. Or fruit also. Então eram muitos vegetais e frutas, There were not so many chemicals used for fruits or coisa com muitos poucos químicos. was Ele não usava os químicos. conscious about it E ele tinha então muita consciência with that diet and com relação à dieta, da limpeza, concept. todos esses conceitos. Secondly, being doctor, E depois, ao ser médica, naturalmente, look after myself eu olho por mim mesma, about my diet, sobre a minha dieta, exercise, meus exercícios, sleep, o meu sono and e, as soon as I develop some e assim que eu desenvolvo. go and take treatment. So the thing is Então a coisa é, that has helped me to keep healthy. isso tudo me ajudou a manter-me saudável. Isso ajudou a manter-me saudável. do you also want to say your mind is strong because of the meditation? E com relação à mente forte, através da meditação de tantos anos, Definitely definitivamente, mind a mente and e body. o corpo. Because of meditation, I'm not tense, Porque a meditação, etc. Responsibility is there. a responsabilidade está lá. I always feel I'm instrument Eu sempre me senti que sou um instrumento who has established this organization. e quem estabeleceu essa organização Responsible. é aquele que é o responsável. Então, Responsible. eu não sou responsável On responsibility, but being para ficar com essas responsabilidades. Eu só sou um instrumento. So good, you touched
touched upon this consciousness of being an instrument, E essa consciência de ser instrumento despite having so much of se tornou-se muito leve com relação às responsabilidades. Isso é fantástico. concept of strength. Another quote by another famous person. E mais uma frase de uma pessoa famosa que disse que a força não é apenas um poder, So do you want to tell us mas um controle de si mesmo. self-control? Pode dizer como é que nós conseguimos esse autocontrole? thing is A coisa principal é meditation. meditação. Otherwise, Porque de outra forma, the most mysterious is mind and eye. Most days we had given freedom all the time. a mente pode dizer que você pode fazer aquilo que você quer, sentir aquilo que você quer. Knowledge, Mas agora, com conhecimento e com a meditação, we know nós sabemos that que I have to perform eu, only good, eu tenho que executar apenas boas ações, only positive emotion and ter apenas pensamentos positivos e emoções positivas. thought energy Não posso desperdiçar a minha energia com inutilidade, is also very valuable. porque a minha energia de pensamento é muito valorosa, muito valiosa. So Então, double strength essa dupla força nos ajuda to be stable a estar estáveis, and ou ser estáveis, e not affected não ser afetados environment or people around us. pelo ambiente ou as pessoas que estão ao redor. Okay, thank you, Didi. Ok, obrigado, Didi. Question is E a nossa próxima pergunta é, about meditation. So a brother is saying that um irmão que está a perguntar que Deus nos dá, God gives. The saying is like, God give me strength to bear my losses. So how does God give us Deus- strength? The brother is asking. como é que Deus nos dá força? Prayer or meditation? What should É, we atra- be practicing? é através da oração ou da meditação? Qual deve ser a prática? Meditation will give us strength. Meditação vai dar força, Knowledge also gives us strength. mas o conhecimento também dá força. Porque If I lose something, se eu perder algo, it means it was Si- not in my fortune. significa que não está na minha fortuna. Ou foi o meu karma That que somebody has snatched away what belonged to me. alguém ficou com alguma coisa que pertencia a mim. Então, I must have done wrong to that person so that I'm eu devo ter feito alguma coisa de errado para alguém para receber isso. Então, isso é como understanding. esse entendimento me ajuda Remain a permanecer strong and positive. forte e positiva. Whatever is happening, E o que quer que seja acontecer, há benefício. clearing karma, E eu estou a ficar livre de karma ou a limpar o karma, perdão, ou was not supposed to have it. não era suposto eu ter. E isso é benéfico. Past was good, present is E aquilo que nós dizemos é o passado é bom, o presente é bom e o futuro é melhor ainda. É melhor ainda. because whatever is going to happen is going to happen. E nós não sabemos o futuro, portanto, aquilo que vai acontecer, vai acontecer. Eu tenho que fazer empenho. Mas eu não tenho que me preocupar sobre isso. Okay, so the question also was about Então, uma pergunta sobre: my inner strength. eu posso desenvolver a minha força interior Okay, através da oração, se eu não meditar? Pode ser? yeah. Através da oração? Sim. The thing is, A coisa é, difference between prayer a diferença entre orar and is, e meditar é: we are trying to remember Supreme Being. nós estamos a tentar com os dois lembrar-se do Ser Supremo, mas a oração é: Who is Supreme? você não sabe quem é o Supremo. Action is not with powerhouse.
Então a sua conexão não é com a fonte de poder. little strength, Então você tem uma pequena força the deities you are worshipping. através das divindades que você está a adorar, porque normalmente as orações são para as divindades, os gurus, coisas assim de gênero. Supreme being, Enquanto que ao Ser Supremo, a meditação com o Ser Supremo, com a autoridade toda poderosa, many power. vai dar muito poder. What I would say Então, por isso eu diria que a meditação knowledge. é melhor porque ela é baseada no conhecimento espiritual. Okay, great. Ok, ótimo. Since you touched upon the Indian aspect of devotion, Como você tocou nesse aspecto da devoção, in Indian mythology, all of us na mitologia índia who is shown as this symbol of strength. é mostrado We say o símbolo da força strong and Hanuman. que o Mahavir e Hanuman. Translation is A tradução é um deus macaco. are monkeys stronger than humans? Why Os macacos são mais fortes que as pessoas. Então por que que eles mostram as pessoas com essa cabeça de macaco ou de elefante? Isso é simbólico ou como é que é? Symbolic É simbólico. Mas there have been some people há algumas pessoas strength que têm essa força. because Porque Mahavir o Mahavir to have deep love for God tem um amor profundo por Deus. and E because of that love por causa desse amor, he could fly ele pode voar life-giving heart. e vai ter essa erva da vida Unconscious to consciousness. e passar a ser consciente de inconsciente. Então essas pessoas Bring new life to que estão a dar nova vida aos outros because através do conhecimento espiritual, porque às vezes uns dizem, oh, like a walking dead person. ele parece que está a andar como uma pessoa morta. Então algumas pessoas estão a mover-se ao redor, Have strength. mas não tem sentido. Então, Spiritual knowledge and ou são insensatas, por assim dizer. life Então o conhecimento dá essa nova vida, que pode ser of those who have such great strength. Not o símbolo daqueles que desenvolvem a força. Não são os macacos, mas são pessoas monkey intellect que têm o intelecto de macaco. are shown Os macacos são mostrados tendo muitos vícios, to lion. They will say, ooh. mesmo com relação ao leão, eles fazem aquele som, não é? They know that lion is not going to Agora eu estou ouvindo muito mal a Didi. show their ego or anger. And monkeys are said to be having lots of attachments. Então é dito que os macacos têm muito apego. Mother will keep on holding the child É como uma mãe que agarra uma criança e está a andar de um lado para o outro com ela. Então a coisa é, human being, os seres humanos monkey intellect, com intelecto de macaco são feitos, like deity. são fortes como uma divindade. Ganesh, E Ganesh symbol of destroyer of obstacles, é o símbolo de destruidor de obstáculos of Lord Shiva. e de adorar o Senhor Shiva. Então a coisa é, Those children of Shiva os filhos de Shiva, who are aqueles que são knowledgeful, têm pleno sensatez e conhecimento, são capazes de destruir os obstáculos. Ganesh is also E Ganesh também, Vedas or scriptures in his hand. Ui, tem-
O Ganesha é pleno de conhecimento. just as Shiva is knowledgeful. Shiva é pleno de conhecimento, é isso que quer dizer. Our symbol Então esses são os símbolos. have real spiritual significance. Mas tem esse significado espiritual. They are living being at this time. E eles são seres vivos nesse momento. Pelo menos é isso que eu estou entendendo. Porque significance in detail. But another question on top of that, mais uma pergunta. since we are speaking about Indian mythology, and you mentioned Como estamos a falar da mitologia indiana. conscious, and he wanted to get Hanuman wanted to go and fetch Ah, the Sanjeevani herb from the mountain. ou seja, o Hanuman quer apanhar a serva aqui da vida numa montanha. Intelligent enough to know which Mas ele não é muito inteligente para saber qual é a erva que ele tem que apanhar na floresta. catch the entire mountain, and he got E é por isso que ele trouxe toda a montanha. brains don't go hand in hand. Isso significa que a beleza e o cérebro não estão juntos. And do you feel Ou seja, não está muito bem a nível da mente e Yes, a coisa é, the thing is spiritual knowledge, o conhecimento espiritual duty, e o dever and vão de mãos dadas. Mas a coisa é, sometimes às vezes, we don't know what other person needs. não sabemos quais são as necessidades da outra pessoa. Sometimes even he doesn't know what he needs. E às vezes nem ele mesmo sabe o que ele está a precisar. Ele diz felicidade. Happiness. Mas qual felicidade? Que tipo? Então, What sort of a peace? Because pode ser paz, people wander around here and porque hoje as pessoas estão a deambular de um lado para o outro. Estão a pedir por felicidade também. picnics and dances and Querem danças, piqueniques, músicas. all sorts of different means. Todas são fontes diferentes. Então eles recebem essa felicidade temporal. Mas isso não é o suficiente. Porque a espiritualidade dá uma felicidade permanente. Então, The thing is, a coisa é, we have to nós temos de go around and find out ir e procurar what really needs. o que é que uma pessoa realmente precisa antes de lhes dar o conhecimento espiritual. We have to ask few questions. Temos que fazer algumas perguntas We have to explain. e temos de explicar Will get peace and happiness. como eles vão receber paz e felicidade através da fonte. You will have to E as pessoas vão ter que make effort fazer empenho to receive para receber or practically implement e implementar praticamente, na prática esse espiritual. you are a soul. Porque a espiritualidade vai dizer que você é uma alma. Take time. Mas ser consciente da alma leva tempo. Remember Supreme. Nós dizemos, lembre-se do Supremo, Keep link with Supreme. mas manter esse link com o Supremo leva tempo. Okay. Ok. Yeah, that's really a beautiful answer. I'm sure the person is satisfied. E sim, foi uma boa resposta. A próxima pergunta é sobre In the start about Mansa Seva, that is Mansa Seva, extremamente forte. giving us the exact accurate method of Qual é o método correto de fazer Mansa Seva? Porque muitas vezes, muitas almas ensinam métodos diferentes. emerge the soul in the conscious layer of Nós devemos fazer com que a consciência surja na mente durante o Mansa Seva. am I creating an account with that soul by emerging that person in my conscious Isso não significa que se eu trouxer uma pessoa na minha mente, eu vou estar a criar um karma com ela? soul? So what is the exact way of doing Mansa Seva? Então, como é a forma correta de fazer Mansa Seva? Porque se eu sou ligado àquela pessoa, não estou ligado com o Ser Supremo. Is
Então a coisa principal é, I will tell eu iria dizer que Supreme Being, o Ser Supremo, donation of yoga, que dá essa doação do yoga this person para aquela pessoa suffering. que está a sofrer. Now, E agora, just in the beginning, I tell God apenas no início, eu digo, Deus, você tem que dar. E remember you, but eu lembro de você, to help. mas é você que tem que dar. Então, Being eu estou a meditar being com o Ser Supremo and give e dar power I gain or o poder que eu ganhei, ou as vibrações que eu ganhei, suffering person, para aquela pessoa que está a sofrer. person all the time. Eu não me lembro daquela pessoa sempre. I will remember that person. Eu só me lembro daquela pessoa quando eu começo a meditar. This answer from a senior like you because E é bom ter essa resposta de um sênior como você, entire time thinking of porque às vezes nós ficamos meditar o tempo todo com uma pessoa, mas isso não é a forma correta, to come out of the illness. porque se essa pessoa não conseguir sair dessa doença, até pode deixar o corpo. Was my Mansa Seva not strong enough? Então vamos dizer que o meu Mansa Seva não foi forte o suficiente. The rest. So that's Então é isso, falar com Baba e que Baba faça o resto. right. So Minha internet está a falhar, espero que esteja tudo sendo ouvido. fight response. I'm sure all of us know this. It's a sympathetic nervous system in medicine which we study. So that when any difficult situation Quando há uma situação difícil que surge diante de si, você não luta com ela, ou você voa sobre ela. Então essa resposta depende da nossa força individual. tell us which one to use Você pode dizer como utilizar isso? I fight in my spiritual life. Quando eu estou tipo a lutar com minha vida espiritual, como é que Away from them. como é que eu luto com essas pessoas ou me afasto delas? I should keep on fighting. But if I'm Se for sucesso, se eu sou forte o suficiente, eu fico para ajudar a elas. Se não, se eu for fraco, or fighting, se eu fico com raiva e vou lutar, e se eu ficar chateado, leave that situation. eu tenho que sair dessa situação. But if I can Mas se eu conseguir ficar lá vibration of e dar a vibração de paz, sit there, então eu diria isso. the strong ones E aqueles que são fortes until they are victorious. vão ficar lá até serem vitoriosos, porque The soldiers, when they go to fight, como determination, um soldado vai lutar com determinação, eu irei ganhar die. ou irei morrer. To die, E se eu estiver preparado para morrer, eles estão preparados para morrer, to win. mas eles vão com a mentalidade de ganhar. Então, To fight and win, lutar e ganhar run away from the situation. e não fugir de uma situação. Okay, great. Ótimo. We need the power to face. And Então nós precisamos do poder de enfrentar, okay, next interesting. ganhar ou lutar ou morrer. So we have almost finished, almost Didi 50-55 minutes. So can we go on till 9:15 because that's our usual time. Podemos ir até às 9h15 do tempo da Índia, na hora da Índia? Thank you. Next, Ok, por mim pode ser. thanks a lot. So the next Obrigado. question is an Então a próxima pergunta é, in the face of lot of criticism from people, com relação a muitas pessoas que criticam competition, slander, ou competição, coming from the other side, muitas coisas que vêm do outro lado, como é que eu mantenho a minha força interior? I should not give up, Eu não devo desistir Almighty. I should keep on do remembering Todo-Poderoso. Eu tenho que ficar na lembrança do Todo-Poderoso thought, e ter pensamentos e qualidades, my birthright, que a vitória é o meu direito de nascimento. my birthright. O sucesso é o meu direito de nascimento. Então as pessoas lutam. And E I will get strength by
Eu ganho força através da lembrança, através da meditação. So the next question is about the red light, which we do it in all the A beings. próxima pergunta é com relação à luz vermelha, onde nós fazemos meditação na Brahma Kumaris. Red light, is it something Porque nós to power or strength temos a luz vermelha, está ligada à força. or power red? E por que essa cor vermelha está ligada à força e o poder? Por que o vermelho? Our aim is Porque o nosso objetivo é lembrar-se soul, do Ser Supremo, land da Alma Suprema e da Terra do Nirvana, o Parandama, o Brahmalok, que Brahmalok, o Parandama, supreme abode, a morada suprema, red light, tem uma luz vermelha. to take my mind, E isso é apenas para ir para o mundo das almas. the red light, Então nós mantemos essa luz vermelha. Não é o poder da força, reminding us mas apenas para nos recordar do nosso lar da paz. O lar de paz. Is it really a physical red light? É uma luz física vermelha ou só a imaginação que é vermelha? usually in our meditation Normalmente na nossa meditação, nós temos essa luz vermelha. or we have symbol of supreme being as a Nós temos light. o símbolo do Ser Supremo, que é um ponto de luz com uma luz vermelha. I'll just Okay. give you real life. We've finished the concepts and lot of quotes on strength. I'll take a few real life examples. E alguns exemplos de realização com relação à força. Slightly lengthy question. I'll read the question for you. Vou ler a pergunta. Was an ex-army man, physically very strong, as we have been O meu tio era muito forte e era do exército, strong. das Forças Armadas. Grandson got COVID, and he passed away. That younger kid, around I think 5-6 years, E há cerca de 5 anos deixou o corpo. grandfather, and he suffered a heart attack instantaneously. E ele teve um ataque cardíaco e morreu instantaneamente. Então a pergunta é: That why was he not emotionally strong, though he was physically strong? Why was he not emotionally strong to Ele- withstand the situation? ele não era emocionalmente forte para I think the answer entender a situação? Parece que a resposta está dentro da própria questão. is different from, A força física é diferente da força emocional. and as I was saying, E como eu estive a dizer, attachment quando há apego, is so much sorrow, há muita tristeza em perder dear one. um ente querido. E então, Grandfather must be o avô attached to the devia ser muito apegado ao neto. dad. It's that. Ok. Foi o neto que deixou o corpo e depois o avô deixou o corpo. Acho que é isso. Many people can kill other people. Uma pessoa do exército pode matar outra pessoa. People dying. Mas quando eles veem a próprios entes morrerem, eles não têm essa força suficiente para tolerar isso. Portanto, eles matam os outros. taken for us the value on tolerance. Então isso faz me lembrar So, thank de quando partilhou sobre tolerância. strong outside physically, going to gym and etc. I think it's emotional strength which is important. Portanto, é importante a força física, mas também a força mental e espiritual. Once again, Há mais uma pergunta no bate-papo. Durante a meditação, merely imagination. é apenas uma imaginação? Is it true that God really exists in the soul world? Ou se verdadeiramente Deus existe no mundo das almas? E quem é que decide isso? The thing is, A coisa é, to start with, you will have to, para começar, você tem que imaginar ou aceitar others who have experienced. aquilo que os outros experienciaram. Porque a espiritualidade é algo que você tem de experienciar. Não é algo que você possa Just understand logically. apenas entender logicamente. Então, Just as
Assim como we say nós dizemos nose is like this. que o nariz é assim. And ask why nose is like this. E uma pessoa pergunta, por que o nariz é assim? Ele é assim. Exist. Então Deus realmente existe, mas One has to experience it. a pessoa tem que ter a experiência. Experience it. E uma vez que você tem a experiência, Imagine. você não precisa de imaginar. Experience God. Você experiencia Deus, o poder através da meditação, o poder de Deus através da meditação, que é de amor, de paz, misericórdia, proteção e etc. And once E, you have that experience, e uma vez que você tem essa experiência, will be firm. a sua fé vai ficar firme. The brother has immediately wrote another question. I think E o irmão colocou outra pergunta, who are e acho que I think we should no interesse de que eles são novos a meditar, é uma pergunta prática, and apologetic that what ele se sente culpado, I sit daily, o que é que eu estou a fazer but I cannot de errado? experience of Eu fiquei sentado durante 2 horas e não tive essa experiência. O que é que está errado comigo? O que é que há de errado? Have you done the course? A coisa principal é, você fez o curso? Course. Porque se você fizer o curso, Understand who are you? você vai entender quem você é, quem é o Todo-Poderoso e Where you are connecting? Why you are connecting? onde você está a conectar e como conectar. Understand. E quando você entende This relationship. e estabelece um relacionamento, você vai encontrar que So much strength. você está a receber tanta força, Whichever power you want. assim como qualquer poder que você precise, amor, paz, felicidade, misericórdia, proteção, libertação. God gives all of those things. Deus vai dar todas essas coisas. Because meditation are all Porque a meditação, types. I don't know which há muitos tipos diferentes. doing. Eu não sei qual é o tipo de meditação que você está a fazer. Any of the Brahma Kumar Mas se você for a um centro da Brahma Kumaris, próximo de si, to você será capaz de entender. understand, Primeiro você tem que entender. then practically you have to experience E depois praticar. Na prática você tem que experienciar what Brahma Kumaris are saying. aquilo que a Brahma Kumaris está a ensinar, ou a dizer. thank you. So I'm sure the brother has got the answer. So I'll move on to another very intriguing question again. Vou asked aqui mais uma pergunta intrigante. Aqui na Brahma Kumaris, no centro onde nós vamos, scene of the golden age. há muitos quadros da Idade do Ouro. E o irmão está a perguntar, Much more stronger than a goat or deer. How? Be so subservient to other animals, like ser subserviente de animais, also is drinking water along with the goat or the cow, all those weaker animals. o leão está a tomar água com o cordeiro. Pode explicar essa confusão? Não percebi porque a net falhou e eu não ouvi bem qual é a confusão. Age, A Idade do Ouro, no violence, não há violência animosity. e nem animosidade. Even the animals, not the Mesmo havendo animais, não pessoas, violent, eles são não violentos, são amorosos. but even the animals E mesmo os animais, and non-violent. ok, também são amorosos e não violentos. Pessoas e animais. Então, Lion and goat are drinking. é por isso que o leão e o cordeiro estão a tomar água no mesmo lado do rio, muitos próximos uns dos outros. That is the Então, isso é um estado da Idade do Ouro. have known Nós through knowledge, meditation, através da meditação, do conhecimento e da visão, some sisters who go porque houve irmãs que iam em transe seen golden age. e viram a Idade do Ouro. They describe E elas escreveram a Idade do Ouro, everybody is so loving, kind, que todos são bondosos, amorosos, com compaixão e não violentos. that this vision E essas visões have drawn foram desenhadas in our center. nessas imagens que estão no nosso centro. We have 5 more minutes.
more questions. Mas as perguntas Another value. We haven't covered it so far, but we'll be ainda é sobre outro valor, so the question is, que é sobre a resiliência. things go hand in hand. Força e resiliência vão de mãos dadas, Storm. The porque quando há uma tempestade, there is the green grass, the tender, tiny green grass, which remain flexible and resilient. They don't get uprooted. So, what should I do to develop both these values? Strength. ok, como é que eu desenvolvo força e resiliência, para resumir toda aquela conversa que ele falou? If you do meditation, Se você faz meditação, that balance, você vai ter esse equilíbrio strength, and de força, assim como de resiliência, porque meditation will a meditação vai nos ajudar be flexible a sermos flexíveis e resilientes. and E because we have to know, porque nós temos de saber we have to quando nós temos que ser stand strong, fortes or where we have to e quando nós temos de ser flexible and flexíveis e resilientes. so knowledge, Então, conhecimento e meditação. intellect and judgment power Se o meu intelecto e o poder de julgar for limpo where to be ou claro, então flexible or where eu vou saber quando ser flexível ou quando ser forte. Okay. So, the last question, Então, a última pergunta. wanting to know your stories, I'll tell you what. Todos querem saber sobre as suas histórias. I've spent a lot of time with Você passou muito tempo the Brahma Baba, whom we call com o fundador Brahma Baba Mama, e também Mama. we call her. So you came into knowledge, you said 1964, around 62, 63, Você veio para o conhecimento em torno de 64, 65. whom we say Mama very affectionately. She was an embodiment of E havia a Mama, que era dita como a personificação de força. from the brothers and sisters. Você tem algum exemplo da sua vida ou de alguns irmãos naquele momento These such great souls sobre essas grandes almas showed so much of inner que mostraram tanta força interior ao lidar com must have a lot of weaknesses. So how they were able to deal with them with so much of strength? como lidar com eles. Ok. sicknesses you are talking about? Você está falando sobre doença? Weaknesses of the various brothers and sisters, which Mama, the founder mother, was able to Sim, quando inner strength. como é que a Mama ganhou tanta força interior? Disease or sickness? Weakness, ou seja, fraqueza ou sickness? The internet was unstable. It's Acho que a internet está com falha. É fraqueza, fraqueza. Main thing is A coisa principal é Brahma Baba and Brahma Baba e Mama always wanted to empower others. sempre quiseram dar poder So their weaknesses a eles. Então, se a alma era fraca, and eles tinham bons desejos e explicava a eles como what to be o que ser ou o que fazer nas situações diferentes, em diferentes situações. Porque não havia dúvida, he has been progressing todos estavam a progredir weakness to strength. da fraqueza para a força. He has Então todos tinham, times às vezes, with others. conflitos uns com os outros, ou He has ciúmes, e etc, etc. Algumas emoções negativas. Então, Mama or Mama e Brahma Baba, o que eles costumavam fazer é sentar-se com eles, dar-lhe a eles power, poder do yoga, meditating, meditar, drishti, a dar driste and e empowering them as dar-lhes poder tell them e depois dizer-lhes think, o que pensar, speak, o que falar e o que fazer situation nas situações diferentes. rather than doing wrong. Ao invés de fazerem errados, They should be doing fazer o que devia ser feito de forma correta, e isso que eles ensinavam. E então, very effective because that isso teve um efeito
E por causa desse amor, então a fraqueza, good wishes from ah, e por causa das fraquezas, então davam bons votos para eles. E é por isso que todos escutavam-nos e seguiam as direções deles, as orientações. The immense gratitude first from my side Muito obrigado for por todas essas perguntas. thankful to you for that. Muito obrigado por estar mais esse tempinho conosco. Contemporary from the medical school time. I'm sure you know who it was. Eu gostava. So Dr. Ashok Mehta. Temos aqui o Dr. Ashok Mehta. We want a little bit of spiritual chit chat between you and Didi. We want that from you, Dr. Mehta. Vocês costumam ter essa conversa espiritual entre vocês os dois? Moments where both of you are on the same Nunca tivemos assim each other. So we esse encontro entre vocês os dois assim. time is not an issue today. Over to both. E não há limites de tempo hoje. Vocês podem estar conversando à vontade. Então é um prazer muito grande estar com a doutora Nirmala. We spent 1955 to 1960 together in the medical school. Nós tivemos na escola médica de 55 a 65, acho eu. E lembro que ela era uma pessoa muito simples. E a simplicidade dela e a autenticidade dela, Everything, ela via paz em todo lado. teenage at that time, Mesmo ela era adolescente naquela altura. because of grace E ela tinha tanta graça. and simplicity E era muito pacífica e simples. of a Baba's special child. Era uma filha especial de Deus. What happened afterwards was, after 1960, I never met, Mas depois de 1960, eu fiquei muito tempo sem saber dela, e nem saber para onde ela tinha ido. E houve uma altura que até diziam que ela tinha se visado, 1990, after tinha se tornado uma sannyasi. years in the Villa Palace Center. And of course, E I know about her. eu tive muito tempo no Nepal, And as a Baba, e depois eu soube dela que ela estava fazendo serviço para além mar. I want to ask Nirmala Ben that E eu gostaria de perguntar para ela, to take Baba's message. por que que você não falou para nós de termos a mensagem de Baba naquela altura? why I didn't give message to Por que que eu não dei a mensagem? The message at least you should have gone to the people who were working with you at that point of time. As mensagens deviam chegar às pessoas naquele momento. somehow De alguma maneira. being in Kandivali. My old friends were here and there and everywhere. Não sei o nome do sítio, meus amigos estavam por aqui ou por ali. Meet everybody. Então era muito difícil encontrar com as pessoas. I never kept in touch with any of the friends. E eu nunca tive contato com nenhum dos amigos, quer das escolas, My friends, nem da cidade, Usha, exceto a Usha. there was Sister Rajini who was E a Sister Rajini, class. I que estava comigo nas aulas. together, no Rajini? Eu acho que nós estávamos juntos, não era? E sim, No. Rajini Trivedi não. Rajini esteve pronta, was with me. ela esteve comigo We were friendly. e nós tínhamos amizade, mas quando eu lhe dei guiar, o conhecimento, He didn't like it. ela não gostou. And so I stopped friendship, Então eu parei de dizer talked to her much. e não falava então muito com ela, Because I was in Kandivali, nobody used to come to Kandivali. porque estava em Carnival, acho que esse é o nome, e ninguém costumava ir lá. E as pessoas costumavam estar mais em Bombaim. Então é por isso, Somehow, de alguma maneira, Very interesting that é muito interessante que 1988, when em 1988, quando came for surgery Dado Guzar foi para a cirurgia em Bombaim, and it was amazing that so many years such a vast service was going on é incrível que o serviço estava a correr, locality where we live. ia aos centros, nas localidades onde eu vivia, mas houve um momento que Not so good as it's now.
talvez um problema de comunicação que não era tão bom como hoje em dia. television. So Não havia internet, ou talvez a televisão. but I wish that we had met earlier and we had Mas eu desejava que nós tivéssemos nos encontrado antes interaction with the peaceful sisters. e ter tido essa interação. Mas não estava no drama. Pois, nós sabemos que o drama está fixo, mas é muito interessante. 15 days in Mount Abu because I had Eu estive em Monte Abu and I was advised to, nothing is just to be in a dry climate. So we went to Abu. e eu não gostava muito do clima seco, e às vezes eu ficava, mas nunca estive assim com as irmãs da Brahma Kumaris. E naquele momento, Also receptive. Suppose if we had met also, whether we would have received Gyan so easily as it happened later on in life. eu peço desculpa, mas eu consegui perceber, parece que eu estava assim um bocado decepcionado, eu não percebi bem se era mesmo isso. 30 years and Mas depois, passado 30 anos, through the knowledge. eu vim para então o caminho do conhecimento, é isso que eu entendi. But one thing was certain that I think Nirmala Ben had that Mas uma coisa que eu acho que a doutora Nirmala of being peaceful, quiet, tem essas qualidades de ser was a total tranquila e pacífica, other students that one would expect to have. e aquilo que é esperado que um médico tenha, e a simplicidade também é extraordinária, quando eu olho para trás. I appreciate, I think what she has achieved and Eu aprecio muito aquilo que você society and alcançou, aquilo que você foi capaz de dar para a sociedade, tremendous especialmente essa ligação com Baba, dedicate an entire life, almost e você dedicou quase a vida toda, Gyan, almost são quase 60 e poucos anos em Gyan, todos esses anos. such a pleasure to talk to Nirmala Ben today. And Foi um prazer estar conversar consigo hoje. remembrance or memory of my Eu não sei o que é que a doutora Nirmala lembra-se de mim, da faculdade. Eu lembro de mim de si. Não consegui perceber a palavra que ela disse. Você era apenas Okay, great. I think card only. Dr. Mehta, Não but entendi. just a very brief. I know time is all. Muito obrigado, doutor Mehta. Nirmala Didi, Dr. Mehta is famous for having these spiritual chit E ele é chats. famoso por ter essa conversa com os sênios. So I think in the future, sometime we can organize E acho que no futuro podemos organizar um encontro all the sharings from both. para que vocês partilhem. And I would Então, muito obrigado. sister to E agora temos alguns anúncios que vai colocar a irmã Anu. E vamos então meditar um bocado e trocar o driste. Obrigado, irmã Manoj. Take my opportunity to once again thank you, Didi Nirmala. Agradecer mais uma vez a doutora Nirmala. Great memory, sharp. Eu sei que a doutora Nirmala tem uma memória muito precisa. She knows. And Didi, it's always such a power and pleasure to meet you. E é sempre um prazer encontrar com a Thank you very much for Didi Nirmala, seja no Zoom ou presencial. Muito obrigado por estar conosco being of spiritual strength. e ter partilhado sobre essa verdadeira força espiritual. Our upcoming programs. So the next Então, values a próxima sessão sobre valores, força, é continuar essa jornada mais profundamente. So we will have experiential Vamos ter exercises on strength, exercícios experimentais, insightful talk and meditation. temos essa experiência e depois há uma palestra com a Coordinator of Brahma com a irmã Nara, que é coordenadora da Brahma Kumaris de Portugal. So É a primeira vez que está conosco. workshop that's happening Então, juntem-se a nós Saturday, no dia 7 de maio, 7:30 to 9:30 às 3 da tarde do Reino Unido, time, Portugal time. aliás, em Portugal também, Please join. 3 às 5 da tarde. And in the series of hours, E nas séries do poder, power to accommodate. vamos ter o poder de acomodar no domingo, no dia 8, 8th of May, that's Mother's Day. So que é no dia da mãe. and Mother's Day. Poder de acomodar no dia da mãe. São os dois poderes juntos. 8 a.m. for West Coast, Às 4 da tarde do Reino Unido, no domingo, 8 a.m. for India, and we will
have with us Sister Hansa, Vai estar conosco a irmã Hansa, coordinator for Brahma Kumaris in Sacramento. da Brahma Kumaris de Sacramento, nos Estados Unidos. And our next session of values E a próxima sessão dos valores para a vida é sobre a facilidade. will have our senior Didi E vamos ter a nossa Didi Senior, que é a Didi Kumari Didi Sudeste, happening after diretora da Europa, da Brahma Kumaris. 8 p.m. India time, 7:30 p.m. E vai ser às. Onde é que está? 3h30 da tarde, You can get more no horário de Portugal. info on our website, so please Eu peço desculpa, mas o horário do Brasil, se não tiverem erro, é tirar 4 horas. kumaris.ca, and you can have all our videos, including Então temos os sites, que é o virasa.in, vancouver.brahmakumaris.ca, e temos os vídeos também disponíveis nos canais do YouTube. Now we'll request, thank you, E sister. apenas mais um pedido, obrigado. Didi, would you want to do some commentary or just Quer fazer algum comentário ou apenas Dristi, Didi? Dristi. Apenas Dristi. so Anu, Ok, obrigado. some soft music in the back? Colocar então uma música, Cicerano, muito obrigado. It's through your wounds that the light gets in. It's in the darkest room that the candle glows. It's at the bottom of the deepest well that the softest earth will break your fall. It's on the mountain that I learned the most. It's when I fell down that I knew my strength. It's not my mistakes till you who I am, but what I do with them and who I will become. And I will rise like a poor child given a chance, and I will rise like the sun up through the clouds, and I will rise every time that I sing, and when I fall, I'll fall gracefully, 'cause when I fall, I am given wings. Though I am poisoned, though I'm dark and sad, though I am angry at pictures from my past, I am both loving, I am pure and light, I am shadow and mist, both the peace and light. It's through your tears that you'll see his face, through surrender that you'll ride the wave. And if the walls are built to block your path, just get up and find another way. Like a poor child given a chance, and I will rise like the sun up through the clouds, and I will rise every time that I sing, and when I fall, I'll fall gracefully, 'cause when I fall, I am given wings. Thank you, Didi. Thank you. Thank you.
And just a quick request from one of the participants. He's saying, can Didi Apenas um pequeno pedido aos participantes few photos so quickly? I know sister, if you want to take tirar uma fotografia, para quem quiser abrir as câmeras. pages so you can quickly do it. I'm Is taking. that okay? Yeah. Pode ser? You can open your videos Podem abrir as suas câmeras. so that we can. Obrigado, Didi. I got the picture. Eu já tirei a fotografia. Muito obrigado a todos. Obrigado. Om Shanti.